Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Eu sou o professor Aristócrates e hoje uma presença ilustre aqui da nossa semana de bate-papo com convidados aprovados em concursos públicos da área policial. Hoje bate-papo com Heitor Simões, ele é policial rodoviário federal. Sim, ó, o cara só foi aprovado em primeiro lugar, né, para Minas Gerais, que na minha opinião é um dos estados mais difíceis está em qualquer concurso, inclusive no meu concurso lá do tribunal. Teve vaga para Minas na área de segurança do TRF1, né? Foi o estado mais concorrido. Assim, a nota foi altíssima. E geralmente eu observo que os concursos para Minas são bem difíceis, né? Então, cara, seja muito bem-vindo aí, cara. É uma honra estar falando com você aqui hoje. Você é um cara sensacional, abriu as portas aí. E primeiro, obrigado por aceitar o convite, né? E seja bem-vindo. Eu quero que você se apresente, Heitor. A gente conversar um pouco hoje sobre o concurso público das carreiras policiais, dicas de estudo, motivação, mentalidade. É isso aí. Cara, eu que agradeço. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você e a gente vai falar muito sobre isso aí. Para começar me apresentando, antes de ser PRF, ter tido um pouco de sorte aí de ter sido aprovado em primeiro lugar aqui para Minas Gerais. Eu fui PM aqui em Minas também, fui soldado durante 1 ano e 9 meses. E um pouquinho antes disso, eu trabalhava na iniciativa privada, não estava muito me sentindo bem na profissão, estava meio desgostoso e acabei decidindo por sair aí da iniciativa privada. Embarquei nesse mundo aí de carreiras policiais, do concurso público e acabou dando certo meu início na PM e, consequente, depois na PRF, cara. Legal. Quanto tempo, Heitor, desde o momento que você decidiu estudar para concurso público até a sua aprovação na PRF? Não a aprovação, mas até a posse na PRF. Quanto tempo você levou? As pessoas perguntam muito, assim, nossa, quanto tempo você estudou? Quantas horas você estudou? Eu sempre digo que depende muito, mas assim, no seu caso, como é que foi, Heitor? Então, professor, a minha história ela é um pouco dividida, né? Porque, como eu falei, eu saí da iniciativa privada, eu trabalhava numa multinacional, numa cervejaria, e eu saí no final de 2016. E aí eu comecei a estudar para concurso público. E, para ser bem sincero, eu nunca tive o sonho de ser policial ou de ser militar, até porque eu sou o primeiro policial da minha família. Depois o meu irmão também se tornou militar, mas eu fui o primeiro. Então, assim, até eu ser aprovado na PM foi 1 ano. Depois, durante 7 meses, o curso de formação foi bem intenso, para os estudos ficava bem complicado. E aí, da data que eu formei, na PM, até a minha aprovação na PRF, foram mais 8 meses. Então, eu costumo falar que focado para a PRF foram 8 meses. Mas antes disso, eu já tinha uma bagagem muito boa, porque eu fui aprovado na PM, estudava anteriormente, tive a formação no curso de soldado da PM, que acabou ajudando. Então, assim, focado foram 8 meses. Quando eu pego toda a minha trajetória, foi um pouco maior, quase 2 anos. Ah, então você não chegou a ser reprovado em nenhum concurso, assim, ou você foi reprovado? Fui. São as histórias da vida, né? Nesse primeiro ano, quando eu saí, para ser bem sincero, eu acordei um dia e vi que eu não queria mais trabalhar lá. Como eu falei, eu estava desgostoso e tudo mais. E aí, nesse momento, eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu decidi estudar para concurso público. Nesse primeiro ano, eu fiz prova para o TRF do Espírito Santo, fiz Tribunal de Justiça daqui de Minas Gerais, fiz também prova de técnico de laboratório da faculdade na qual eu estudava. Então, assim, esse primeiro concurso que foi do TRF, eu vi que eu precisava ser um pouco mais profissional para estudar para concurso público. Eu precisaria de um pouco mais de técnica, não seria simplesmente sentar e estudar, como foi a minha vida toda no ensino fundamental ou na faculdade. Esse foi um que eu não tive nem a redação corrigida, foi o meu primeiro. Esse de técnico da minha faculdade, eu fiquei em segundo lugar, perdi por idade. Era só uma vaga. E do Tribunal de Justiça eu fui aprovado, inclusive recentemente eles me mandaram um e-mail perguntando se eu assumiria o cargo ou não, mas eu já estava na PRF e não fazia o menor sentido. Mas, assim, esses foram os únicos concursos que eu já tentei na minha vida. O que eu tive, assim, a maior decepção, e, na verdade não foi decepção, foi um erro que eu aprendi rápido. Foi desse do TRF, que a minha redação não foi corrigida, e eu entendi que eu precisaria ser um pouco mais profissional para passar.
Legal, legal. A tua trajetória é bem peculiar, né, Heitor? Porque geralmente a gente vê que aprovados em grandes concursos tiveram uma história muito maior, né? Em termos de tempo de preparação, é, enfim, já estavam há 3, 4 anos e você conseguiu abreviar esse tempo. É claro que é de cada um, né? Cada pessoa tem uma rotina e o seu histórico, talvez, da escola básica tenha sido melhor, né? A sua disciplina seja diferente das pessoas. Então, é muito peculiar isso, né? Sim, mas assim, eu estudei até a minha sétima série num colégio público. E aí, a partir daí, eu ganhei uma bolsa para estudar num colégio particular. Mas, para falar a verdade, eu não acho que é esse o ensino fundamental, a cultura que você traz. Lógico que ela tem um ponto muito importante, mas eu não acho que o meu grande diferencial tenha sido esse, para ser um pouco mais rápido. Na verdade, quando eu percebi nessa primeira reprovação, eu entendi que eu precisaria de buscar informação com quem já tinha chegado lá. Então, eu gastei muito tempo, além de estudar a teoria, o conteúdo. Tudo isso eu estudei para melhorar e para entregar o resultado. Então, talvez assim, não é que eu tenha abreviado o tempo, na verdade, algumas pessoas erraram antes de mim, me contaram o caminho das pedras e eu simplesmente fui lá pelo atalho que eles criaram e fiz como eles. Você levou em consideração exemplos, né? E tentou encontrar o caminho ali, com base na experiência dos outros. Isso é muito interessante, né? É uma técnica, inclusive, de grandes empresas que fazem isso, né? Análise de mercado, de cenários ali, estudam o mercado para entender os pontos fortes e pontos fracos dos seus concorrentes, né? Isso é muito interessante. Então, hoje nós temos uma legião de pessoas que estudam para o concurso da PRF. Talvez, como professor, como alguém que está acompanhando o mercado hoje, eu percebo que o concurso da PRF é o concurso mais desejado por parte dos candidatos, muito por conta, primeiro, da quantidade de vagas, claro, né, que é uma quantidade muito grande. A remuneração também é uma remuneração boa, considerando os padrões nacionais, e também a imagem da corporação perante a sociedade, que é uma imagem muito positiva, tanto da PF quanto da PRF. E a PRF também faz um trabalho de marketing muito bom. Ela tem um trabalho de valorização da imagem da instituição muito forte. Você falou que nunca pensou em ser policial. Matheus também, Matheus Santos, nosso colega, ele sempre fala que nunca pensou em ser policial. Ele fez o concurso sem ter vocação, sem achar que tinha vocação, e depois que entrou, ele percebeu que realmente gostava daquilo. Hoje a gente vê muita gente que endeusa essa imagem do policial, né? Nossa, eu sou policial, eu sou raiz e tal, vou ser um policial foda. Aquela coisa que a gente vê na internet hoje. Você é a prova viva de que você não precisa ter um perfil policial. Quando eu falo perfil policial, é aquela pessoa forte, tal, cheia de tatuagem, agressiva, grande, para ser policial. Basta você ser inteligente e ter dedicação e constância, não é isso? O que você tem a dizer sobre isso? Justamente. Não, eu concordo muito. Eu acho assim, como eu falei, eu nunca quis ser policial. Nunca tinha pensado nisso na minha vida. E quando eu entrei para a PM, eu gostei da profissão. Gostei e gosto muito até hoje. Me sinto bem realizado no que eu faço. Mas nunca foi a minha primeira opção. Como você falou, eu quis a PRF, além da carreira, também por conta da remuneração, pela possibilidade de voltar para casa um dia, para o meu estado de origem. Acabou acontecendo mais rápido do que eu previa, mas foi um fator importante para mim. A questão eu acho que como toda profissão na vida, como você falou de ser forte, tatuado e tudo mais, eu acho que antes disso você tem que ser bem técnico na sua profissão. Então existe a questão do treinamento, existe a questão da técnica, tudo a gente treina. Então não adianta eu ser um cara extremamente forte se eu não for inteligente. Provavelmente o mais inteligente, o mais ágil, ele vai ganhar de mim em algum momento, se eu for o mais forte. Então nem sempre a força bruta ela é vantajosa. E eu acredito muito nisso. Então, assim, a questão do romantismo, eu nunca tive isso. Romantizar os estudos ou romantizar a profissão, a carreira e tudo mais. Na verdade, eu acho que quando a gente romantiza alguma coisa, até certo ponto,
é bom, mas quando a gente ultrapassa um limite, isso chega a atrapalhar, porque aí as coisas, você pode começar a imaginar que as coisas elas vão acontecer porque você quer muito, porque você sonha muito com isso. Mas não, ninguém te deve nada. A vida não vai te dever nada. Então você vai ter que ir lá e vai ter que alcançar alcançar o seu objetivo de alguma forma. Então, assim, o romantismo é bom até um limite. Depois que ultrapassa esse limite, talvez não faça sentido. Sim. Esse romantismo está muito na história de você mentalizar mesmo, né? De desejar. Acho que é importante você desejar aquele cargo e, em alguns momentos, até você se vir como policial, ocupando aquela posição antes mesmo de ocupar. Né? Você primeiro criar a realidade na sua mente, ali, acreditar que vai dar certo. E, enfim, isso aí é meio subjetivo, mas eu sempre fiz isso, né? Sempre me imaginava ocupando aquele cargo e desejando aquilo e já imaginando que já tivesse acontecido, né? Mas isso, assim, é excelente. Eu também faço muito isso. Quando eu acordo, eu imagino o meu dia, como é que vai ser o meu dia, como é que vai ser a minha semana. Quando o ano vira, eu imagino como é que vai ser o ano. Eu mentalizo as coisas para entender onde eu quero chegar. Só que se eu somente mentalizar, ou se eu somente pensar naquilo e não agir de forma inteligente, não faz o menor sentido. Vai ser simplesmente um sonho. Então, é o que muita gente fala. A esperança, ela é ótima. Só que ela, quando não existe nenhuma ação, ela chega a ser prejudicial. Então, você ter esperança de alguma coisa e não agir em função disso, com disciplina, com esforço, com inteligência, ter o mérito para alcançar o resultado, isso não faz diferença nenhuma no final do dia. Exatamente. Heitor, vamos aqui para uma parte mais técnica, mais prática Bora. do estudo. Acho que é uma coisa muito interessante. Com certeza quem está assistindo agora deve estar imaginando isso. Você fez quantos pontos líquidos na prova da PRF 2019? Quantos pontos você fez juntando a nota objetiva e a redação? Eu fiz 117,33, 100 pontos líquidos na prova objetiva e 17,33 na redação. Excelente. Muito bom. E aí você marcou todas as questões da prova, das 120, você marcou todas, ou você usou estratégia de chute, alguma coisa assim? Não, eu fiz todas as questões, mas foi uma estratégia que eu defini antes de fazer a prova, porque, como você bem disse no início, Minas Gerais é muito concorrido, então eu imaginava que qualquer ponto seria suficiente para me jogar dentro das vagas ou nem para ter a minha redação corrigida, por exemplo. Então eu fui para a prova consciente de que eu faria todas as questões para tentar realmente ganhar esse ponto que me jogaria para dentro das vagas, né? Então, realmente, eu fiz todas as questões, fiz a 120. A questão do chute, não é que eu tenha chutado, eu falo isso muito com o pessoal. Eu acho assim, existem duas questões diferentes, né? A questão do chute, que você nunca viu isso na vida, não lembra, não sabe nem por onde se passa. Isso, para mim, é um chute. E tem aquela questão que fala, putz, eu já vi isso aqui em algum lugar, eu lembro, eu vou no rumo. Eu não sabia as 120 questões. Algumas eu fui no rumo, mas nenhuma eu chutei de nunca ter visto o assunto, até porque eu tinha estudado o edital inteiro, com uma certa antecedência e tudo mais. Tá. Não, legal, legal. Você usou técnica, né? Você não caiu de Sim. paraquedas ali no negócio, né? Muita gente, Heitor, por alguma dificuldade, assim, por exemplo, as pessoas falam que tem muita dificuldade em alguma matéria, por exemplo, física, inglês, espanhol, e acabam, ou estatística, informática, e acabam deixando um pouco de lado uma ou outra matéria. Às vezes fala, ó, eu posso deixar de lado aqui essa matéria e focar nas demais, porque o custo-benefício talvez não seja tão bom, ou porque a pessoa realmente está com preguiça de aprender, e é uma coisa às vezes que é fácil, mas ela se anula e se sabota. Mas tudo bem, cada um tem uma escolha. Na sua opinião, é válido um concurso como a PRF, e você já conversou com muitos aprovados, né, de turno de curso de formação, é válido ah, deixar alguma matéria de lado, deixar em branco? Então, professor, antes eu queria só aproveitar um ganchinho do que você disse. Confúcio dizia, a única pessoa incapaz de aprender é preguiçosa. Então, eu acho que, assim, a pessoa ela tem capacidade de aprender, por mais que seja difícil, talvez física, matemática, que a maioria tem dificuldade,
volta um pouquinho, começa pelo básico, a redação muita gente tem dificuldade, pratica um pouco mais, começa a ler um pouco mais, e aí você vai desenvolvendo as habilidades. Tudo é treinável. Você nunca foi, desde a escola, um professor de redação. Em algum momento você teve dificuldade com alguma coisa. Um professor de matemática ele tem dificuldade com alguma coisa. Mas voltando para a pergunta, é aquela história. Eu conversei com pessoas que realmente abdicaram de algumas matérias, informática, física e matemática, e passaram, e outras pessoas, que foi o meu caso, eu estudei tudo e fiz todas as questões na prova. Você vai encontrar aprovado de todos os jeitos. A questão é se colocar no lugar de cada um deles, na história de cada um deles. Qual é a minha realidade, né? Eu acho muito válido estudar tudo. Por quê? Por exemplo, física e matemática. Você acha que é impossível de aprender, mas às vezes na prova vai vir uma questão muito fácil, muito, muito, muito fácil. E às vezes você já criou um bloqueio mental que você não vai nem ler as questões. Só que essa questão era tão fácil que sem estudar você acertaria, ou estudando o básico você acertaria. E você teria a obrigação de nessa prova acertar. Então eu acho assim, a prova do concurso é quando você pega os blocos e as disciplinas, tem aquele pelotão de corrida ali, né? Então, assim, quando você está em português, se você não for muito bem em português, você não pode ser aquele cara que vai ficar aqui, distanciado, no último. Você tem que ser aquele cara que vai estar ali no bolo do pelotão, no médio. Estou ali correndo com o pessoal. Agora, direito constitucional eu sou muito bom. Então, beleza. Então, você avança do pelotão, vai à frente do pelotão. E em todas as matérias, na média, você tem que ficar ali junto com o pelotão. Então, eu acho que quando você não estuda, você assume um risco muito grande de se distanciar desse pelotão, distanciar da média. E aí eu acho que incorre num risco assim, que pode valer a pena, pode dar certo, pode, mas você vai ter que garantir um índice de acertos muito grande nos outros conteúdos. E talvez os outros conteúdos venham num nível de dificuldade muito maior do que você esperava. Então, é uma estratégia que a pessoa tem que determinar de acordo com o contexto que ela sabe que ela tem, que é a questão do autoconhecimento. Onde que eu estou em cada conteúdo? Qual é o nível de profundidade em cada conteúdo? Então, assim, eu acho arriscado. Eu estudaria tudo, eu estudei tudo e, eventualmente, se eu for fazer um outro concurso, eu provavelmente vou estudar tudo. Por mais que eu tenha uma dificuldade enorme na matéria, eu vou estudar. Qual a matéria que você teve mais dificuldade, Vitor, na preparação, na sua vida, assim, de concurseiro? Na PM, Minas, na PRF? Português e informática. Português e informática. Informática, primeiro, porque é muito abrangente. Então, assim, eu posso estudar horas e horas e horas por exemplo, Office ou Word, enfim. E aí cai uma coisa nada a ver do que você estudou. Então, eu tinha muita dificuldade com informática e português. Realmente foi uma dificuldade que eu tive desde o ensino fundamental, o ensino médio. Eu, por exemplo, já fiquei de recuperação. No segundo ano, eu fiquei de recuperação em português. Até que eu aprendi como estudar português para concurso, que foi o que eu utilizei no SESC. Eu estudava português através das provas, porque eu percebi que o maior número de questões era a interpretação de texto. E aí eu fui atacar essa fraqueza minha. Show. E aí você falou que era um obstáculo para você, português e informática. E na prova, na PRF, quantas questões você fez de português? De 20? Eram 19, né? Eram de 0 a 19. Professor, essa eu vou ficar devendo, cara. Não sei. Eu confesso assim, aí vai parecer um pouquinho de soberba e ego, enfim. Mas realmente não foi. Porque, assim, na época, quando eu saí da prova, eu sinceramente não achava que eu ficaria dentro das vagas. Eu achava que eu teria a minha redação corrigida. Mas aí eu lembro que saiu o resultado, eu estava no trabalho, eu estava na PM durante o plantão. Eu olhei o resultado assim umas 2, 3 vezes, falei, caramba, será mesmo? Não tem ninguém com a nota maior do que a minha? Aí eu fui, copiei e mandei para o meu irmão, falei, Arthur, é o nome do meu irmão, falei, Arthur, dá uma conferida aí, vê qual posição que eu estou. Aí ele passou uns 5 minutos, ele me respondeu e falou assim, uai, você está em primeiro. Aí que eu fui me atentar. Aí, assim, quando o pessoal me pergunta, você lembra a nota de corte? Você lembra o que você fez, o que você não fez? Para ser sincero, não. É o que eu estava falando esses dias, a estratégia que você está dentro do edital. Eu
confesso que eu não conferi minha prova depois, não conferi nada disso. Eu só me preocupei em garantir que eu fosse aprovado nas outras etapas. Então, essa informação realmente eu vou ficar devendo, porque assim, eu não tomei saber, mas não foi por soberba, foi por me preocupar demais com as outras etapas e deixar passar essa informação. Show. Ainda sobre técnica de estudo, Heitor, com certeza, você é um cara que vem sempre falando isso nas suas redes sociais, inclusive, quem quiser seguir o Heitor no Instagram, quiser não, por favor, siga o cara. Como ele falou, é importante estar perto de pessoas que já foram aprovadas para você ter uma noção de como fazer e de motivação também. Qual que é o teu Instagram mesmo, Heitor? Arroba Heitor.Simões. Heitor com H e 2 T's. Heitor.Simões. Vou colocar aqui na descrição do vídeo também, tá? Quem quiser seguir ele, siga lá. Então, voltando aqui, você falou que tinha dificuldade em português. Beleza, é uma coisa muito normal no Brasil. Português e matemática, apesar de serem a base que sustenta todo o conhecimento que você pode ter, português e matemática são a base, né? São os alicerces. Né? Eu entendo, Heitor, que quando você tem uma dificuldade em português e língua portuguesa, a redação também você vai um pouco mal, né? Porque você acaba não conseguindo articular as ideias e utilizar a gramática a seu favor. E vice-versa. Se você, enfim, você acha que, de alguma maneira, você fala sempre muito isso, é importante ler muito, é importante escrever. Você acha que a leitura, gostar de ler, ou ler mesmo forçado ali para poder ter informação, te ajudou, Heitor? E pode ajudar as pessoas a escreverem melhor e a melhorar também a língua portuguesa? Muito, sem dúvida. Isso, assim, para mim é básico, isso é indiscutível. Eu estava até comentando outro dia o seguinte: imagine que eu vou escrever uma redação e eu não sei quais são as preposições que eu deveria utilizar para um verbo específico. Só que se eu tenho vocabulário suficiente, eu posso diminuir esse risco trocando essa palavra por uma que eu conheça as preposições que eu devo utilizar. Então, eu já diminui o risco de perder alguns pontos na redação por conta desse tipo de coisa. Então, existe uma palavra que eu estou em dúvida na concordância dela, alguma coisa nesse sentido. Se eu tenho vocabulário suficiente, eu consigo trocar essa palavra, eu consigo diminuir esse risco. Só que como é que eu vou conseguir aprender essa palavra? Lendo. É o básico. Quanto mais eu leio, mais vocabulário eu tenho. E não é só isso, a questão do vocabulário. Diminuição de risco nas redações, por exemplo. Você consegue organizar ideias que estão esparsas. Antes você tem, por exemplo, na minha redação, foi Educação para o Trânsito. Você pode nunca ter lido sobre o tema, mas você leu em algum momento da sua vida sobre educação e sobre trânsito, você consegue conectar essas ideias. Então, sem dúvida nenhuma, você consegue avançar na redação. Eu para ser sincero, eu nunca gastei horas do meu estudo tentando memorizar as conjunções explicativas, os conectivos e tudo mais. Porque, como eu leio, eu sei quando um texto está sendo concluído ou não. Então, eu sei quais são as palavras que as pessoas que escrevem utilizam quando elas estão querendo concluir uma ideia. Então, o que eu faço? Eu simplesmente copio essas palavras, sem dificuldade. Então, eu não tenho que ficar gravando ou memorizando horas e horas de gramática em relação a alguns aspectos. Eu aprendo simplesmente na prática. E isso, sem dúvida, muda o jogo quando você vai para a prova de português. Como eu falei, a prova do SESC, basicamente, a maior parte é a interpretação de texto. Então, se eu leio um livro, eu interpreto melhor as ideias. Eu consigo entender o que, de fato, é a essência do texto. Claro, cada pessoa ela tem uma interpretação diferente de diferentes textos. Mas o básico, a essência, eu consigo entender, eu consigo pegar. E aí você vai pegando. Esses dias eu vi até um post meio engraçado no Instagram, que é, por exemplo, sobre o uso de vírgulas. 1% é gramática, 99% é intuitivo. Tudo bem, tem um pouquinho disso. Mas quanto mais você lê, mais a sua intuição melhora. Só que, na verdade, não é a sua intuição que melhora. É o seu aprendizado de português, que é muito bom, ele está no seu inconsciente de alguma forma e você acha que é intuição. Mas, na verdade, você sabe aquilo ali através da gramática. Às vezes você não sabe a regra que se aplica ali, mas você sabe que está errado. Porque você já leu uma construção muito parecida com aquela alguma vez no livro, e ela estava correta.
Ou várias vezes você leu construções parecidas, sei lá, um período que tinha um verbo, um sujeito, um complemento. E você sabe que não tinha vírgula entre o sujeito, o verbo e o complemento. Aí você, opa, não tem, não pode ter, porque isso aqui é um sujeito. Ou você só lê e vê, não, não, né? Quando eu li várias vezes um período parecido com esse, não tinha vírgula, então aqui também não deve ter. É mais ou menos assim. Justamente, justamente. E não só parecidos. Eu acho assim, quando você lê coisas que também as construções não estão parecidas, quando vem uma construção diferente, você tem condição de falar, isso está meio estranho. Sim. Eu não sei, assim, não consigo cravar, mas está estranho isso aqui de alguma forma. Sim. Aí, quando você vai para o português, por exemplo, na prova do Sebrasp, ela, com certeza, ela dá essa ênfase muito grande à compreensão e interpretação de textos. Só que ela sempre vai colocar um pouco de gramática ali também. Notadamente, aquela parte de análise sintática, e o CESP gosta muito de, por exemplo, perguntar assim, é, esse elemento aqui, ele exerce a mesma função sintática daquele. Aí, se você não sabe o valor das funções sintáticas, identificar o que é um sujeito, um complemento ou um adjunto, aí fica complicado para você responder esse tipo de questão. Mesmo assim, se você é um candidato que gosta de ler e que tem um arsenal, um repertório linguístico bom, você consegue, às vezes, enrolar questões só lendo, só tendo essa habilidade. Eu vejo muito, Heitor, a gente fala assim, os candidatos lerem mais, eu incentivo isso direto, né? No meu Instagram eu sempre falo isso. Estou até cansado de falar sobre isso, mas eu não vou desistir. Aí as pessoas falam assim, mas eu não estou tendo tempo nem de estudar, imagina de ler. Como se leitura fosse uma coisa assim indispensável. Gente, leitura é indispensável, tem que vir primeiro do que os teus estudos. Então, se você não tem essa base, então, como eu sempre falo, você vai para a academia lá, você malha só o braço e não malha as pernas. Alguma coisa vai dar errado, você vai ficar forte, vai ficar com as pernas finas. E seu corpo vai ficar sem sustentação. É a mesma coisa. Se você não malha a perna, você não está. E eu comparo a malhar perna com a leitura. Se você não lê, a sua base de estudos está comprometida, porque tudo vai ficar mais difícil, tudo vai ficar mais lento, mais difícil de aprender, de interpretar, tá? Então você vai sentar numa mesa para ler uma apostila de 50 páginas, vai ser um sacrifício enorme, porque o hábito da leitura não está incorporado no seu patrimônio, né? Mas se você tem um hábito de ler todo dia um livro, um capítulo de um livro, uma revista, tal, uma coisa, é muito mais fácil. Justamente. Além da questão de não exercitar, eu acho assim, igual a gente comentou a questão do vocabulário. Eu acho que quando você lê, você tem uma capacidade criativa melhor. Então, às vezes, você tem que falar de algum tema e você pode não saber do tema, mas a sua criatividade te ajuda. Então, você organiza as ideias de uma maneira melhor. E outra coisa, a redação, eu acho assim, você que é professor vai dizer que se concorda comigo ou não, mas eu penso assim, que a redação, no final das contas, a gente está contando uma história para alguém. Talvez argumentando de uma maneira mais técnica, mas no final do dia isso é uma história. Então, aí é o que eu sempre falo, eu comparo o seguinte, falo assim, quem vai escrever ou quem vai contar uma história melhor dessa caneta? É o cara que tem um conhecimento super especializado na caneta, mas ele não conversa bem, ele não se comunica bem, ou é um cara que tem um conhecimento mediano dessa caneta, mas é um cara que se comunica muito bem, tem um vocabulário amplo, ele consegue ser criativo, ele consegue organizar as ideias. Provavelmente esse cara vai falar muito melhor dessa caneta, porque ele é um cara comunicativo, ele consegue se desenvolver no assunto. E não só isso, as questões de o que você também aprende pela leitura. Por exemplo, eu tenho os livros que eu estava lendo de maneira descompromissada, em tese, mas que me ajudaram durante o concurso, sobre assuntos específicos que, a princípio, não tinham nada a ver com o concurso, mas que me ajudaram muito durante o meu processo. Legal. Então, assim, para encerrar essa parte de estudo de redação em português, não dá para não puxar a nossa sardinha aqui, né? Como é que foi o teu estudo da matéria de redação para concurso? E aí, repito de novo, você vai contar um pouco da sua história com redação para a PRF, você tirou uma nota muito boa, quase 90% da nota, né? Quase 18 pontos ali. Mas a sua experiência de outros colegas que você conhece, que passaram na PRF também, e em bons concursos, não só na PRF, porque tem vários outros concursos, porque na redação da PM de Minas também teve redação, né? Sim, teve. A nota foi parecida, 80 e quase 90.
Como é que foi a tua preparação? Sei lá, você treinava, você tinha redações corrigidas ou não? Você tinha um professor que te ajudava ou você fazia sozinho? Então, eu fazia, junto com os simulados, praticamente, eu treinava uma redação de 10 em 10 dias, sobre temas variados. E aí eu fazia mesmo, escrevia, treinava a escrita, treinava a grafia e tudo mais, além da leitura, muita leitura. Então eu lia sobre diversos temas. Por exemplo, hoje, quem não lê nada sobre digital, o cara tem uma grande chance de chegar na prova e está perdido. Sobre essa transformação digital, tudo que está acontecendo, a evolução da pandemia e tudo mais. Então, assim, eu não queria adivinhar o assunto da prova. Eu lia sobre diversos assuntos para ter aquilo que eu falei, as ideias esparsas. Na hora que chegasse na hora da prova, eu conseguia juntá-las de alguma maneira. Então, além de fazer de 10 em 10 dias, era muita leitura. Então, eu lia jornal de qualidade, independente da posição, não estou falando isso, posição ideológica, nada disso. Mas você tem que ler coisas bem escritas, porque a gente lê o tempo todo, né? Hoje em dia. O WhatsApp a gente está lendo o tempo inteiro, no Instagram a gente está lendo o tempo inteiro, mas nem sempre a gente está lendo alguma coisa que a pessoa teve preocupação em escrever bem. Sim. Então, eu fazia basicamente isso, muita leitura de alguma coisa que as pessoas tiveram preocupação em escrever bem, e eu escrevia, eu praticava, de 10 em 10 dias eu sempre fazia. Eu cheguei a corrigir a minha redação, foram 4 redações que eu tive corrigidas, e aí, assim, eu percebi que era a estrutura eu estava determinado, eu tinha entendido aquele jogo da estrutura, e o que faltava para mim era conteúdo, inserir os conteúdos, inserir as ideias e tudo mais. E aí eu fui buscar na leitura. Show de bola. Massa. É isso aí. Padrão do aprovado, né? Um cara que não negligencia uma matéria muito importante, porque se você não sabe, cara aluno que está assistindo aí esse vídeo, redação reprova, tá? Redação é a Muito. única matéria. E muito. É a única matéria do teu concurso que, se você não fizer metade dos pontos, você é reprovado. Olha que interessante. Português, você pode fazer uma questão, você não é reprovado em português. Matemática, você pode acertar 0 questões e você não é reprovado. Você pode ser reprovado no bloco de matérias, por exemplo, conhecimentos básicos, tem que fazer o mínimo, mas é o bloco. Agora, a única matéria que você tem que fazer o mínimo é redação. Você conhece algum caso, Heitor, de alguém que ficou aprovado na PRF com a nota de corte e foi reprovado na redação? Não, pessoalmente não, mas já escutei inúmeras histórias. Inúmeras histórias do cara que ficou aprovado, principalmente na PM. Na PM eu conheço mais histórias disso. E a questão, professor, não é só ser reprovado também. Tem a questão de você, imagina, eu tirei 100 pontos na prova objetiva, imagina que eu tivesse tirado 12 pontos na redação. Provavelmente eu ficaria fora das vagas, por causa da questão. Então, em um concurso muito concorrido, não é só a reprovação que joga contra, é também tirar você dali das vagas que às vezes você pode estar dentro ou pode estar fora. Sim, eu costumo dizer que redação ela é tipo assim, ela é um terceiro tempo do jogo, né? Aquele gol de ouro, que você pode usar ele como uma carta na manga. Porque, assim, da mesma forma que você pode ser reprovado, você pode usar a redação como um diferencial competitivo. Você pega a sua nota da redação, somada à objetiva, ela pode te colocar numa posição muito melhor do que você estava antes sem a nota da redação. Então, enfim, os alunos que já nos seguem já sabem disso. O foco hoje não é falar de redação, mas vamos continuar nosso papo. Heitor, nós estamos num momento muito difícil, cara. Assim, ó, com certeza. Eu lembro que em 2019 houve uma suspensão da PRF lá no resultado final. Quando ia sair o resultado final, suspenderam a prova, foi mal ética, ficou quase um mês com a prova parada, né? E isso foi complicado porque a prova já estava tudo esperando ali, aquela ansiedade, sai o resultado, não sai, sai, não sai, e a justiça bloqueando. Nem se compara ao que está acontecendo hoje. Então, esse concurso já está se arrastando, a prova era para ter acontecido agora dia 27 de março, e não aconteceu, né? Há grandes chances da prova também não acontecer em maio. Algumas pessoas dizem que a prova só vai acontecer realmente quando a pandemia acabar, né? Qual a tua opinião e, acima de tudo, o que você faria hoje? Se fosse você hoje, eu sei que é complicado se colocar no lugar do outro em uma situação como essa. Hoje você está muito mais confortável, mas, poxa, imagina que o Heitor hoje está estudando para a PRF,
pô, tá voando na matéria, tá fazendo simulado, tá fazendo 100 pontos, 90 pontos, indo bem na redação, mas a prova não acontece. O que você faria hoje, Heitor? Eu continuaria fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo antes. Porque se eu cheguei num ponto que eu estou voando nos simulados e nas matérias, não tem por que eu mudar. Isso aqui já está validado. Eu já estou bem. Então, por mais que eu tenha ansiedade enorme para a prova acontecer, eu corro o risco de tentar mudar alguma coisa para tentar ganhar um rendimento maior, mas eu corro o risco de capotar na curva. Então, eu continuaria fazendo a mesma coisa que, se eu estivesse bem, eu continuaria fazendo a mesma coisa. Inclusive, durante o meu concurso, quando foi eliminado, eliminado não, desculpa, quando foi suspenso, eu continuei treinando do mesmo jeito o TAF. Porque eu costumo dizer muito o seguinte, eu acho que a gente tem que medir as nossas ações dentro daquilo que a gente pode controlar. O adiamento, é claro que ele tem um efeito enorme nas nossas vidas, na vida de quem está estudando, a pandemia e tudo mais. Só que a questão é, você pode controlar o adiamento ou não? Então, assim, não faz sentido você ficar remoendo essa informação se é uma coisa que você não vai tomar decisão sobre isso. A única coisa que você pode tomar decisão são seus estudos. Melhorar aquilo que está para trás, revisar aquilo que está faltando revisar, melhorar a sua redação se ela ainda não está boa, focar talvez um pouquinho em física e matemática se você não teve essa oportunidade de focar, desenvolver algumas outras habilidades, às vezes aprender a controlar um pouco mais a sua ansiedade, melhorar a sua gestão de tempo na hora das provas. Enfim, tem uma infinidade de coisas que você ainda pode ajustar. Eu costumo falar isso pelo seguinte, eu mantive meu cronograma de estudos até uns 2 ou 3 dias antes da prova. E aí a maioria das pessoas me perguntam por quê. Porque eu acho que o processo, ele é um processo de ajuste fino. Todo dia tem uma coisinha para melhorar. Então, nesse tempo de pandemia ou de novos adiamentos, por mais que seja duro, seja complicado, seja difícil, seja trabalhoso, eu sei de tudo isso. Mas a ideia é continuar fazendo a mesma coisa que já está funcionando e ajustar o detalhe, sabe? Melhorar aquilo que pode melhorar e sempre tomar cuidado para não perder aquilo que já conquistou. Porque às vezes também vai focar em física e matemática que não estudou e vai deixar de lado um pouquinho de português que o cara já está fechando. Então não faz sentido isso também. Show. Você falou uma coisa interessante agora, que é crescer nos estudos, mas não esquecer do que já viu. Eu sempre falo isso. O maior desafio de quem estuda para concurso não é aprender algo novo, é não esquecer o que já viu. Eu sempre digo, vocês estão muito preocupados em assim, eu tenho que terminar essa aula logo. Tá, mas você está terminando essa aula de que jeito? Você realmente aprendeu? Você tem um plano de revisão daquele conteúdo? Porque às vezes a pessoa tem aquela meta insana de terminar as aulas do curso, sei lá, são 10 aulas em PDF, 15 em videoaula, ele está com aquela meta insana de terminar, como se fosse uma série. Por isso que muitos falam que os estudos para concurso se tornou uma Netflix, né, da vida. O cara quer terminar a série logo, mas olha para trás, você realmente é capaz de responder uma questão da aula 1, por exemplo? Então, eu penso o seguinte, é a minha opinião, tá? Eu não sou entrevistado, mas eu vou dar minha opinião. Você cresce 2 e revisa 8. Cresce 2 e revisa 8. Por semana, vamos supor. Um exemplo, cresce 2 e revisa 8. Em 10 semanas, você vai ter crescido 20 e vai ter multiplicado a revisão por 80. Então, olha quantas vezes você revisou o conteúdo novo, que já não é mais novo, que agora é revisão, e vira um processo de repetição exaustiva. Então, você está revendo, remoendo o assunto, meu amigo, fica tão automático que na hora que você bate o olho na questão, não, pô, acertei, pá, né? Eu revisava todos os dias eu revisava os meus conteúdos. E eu costumo brincar com o pessoal que a vida do concurseiro é um paradoxo, né? Porque ele tem que evoluir no conteúdo, mas ao mesmo tempo ele tem que ficar ali no passado, que são as revisões. Então ele vai, mas ele também volta. Então, assim, ele vive nesse paradoxo de avançar no conteúdo de forma consistente, de forma com qualidade, mas ele não pode perder o que ele revisou. Eu falo isso muito com o pessoal que me pergunta sobre as notas dos simulados, as notas das redações e tudo mais. Às vezes o cara vira e fala assim, poxa, Heitor, eu estou num platô de 70 pontos, cara, eu não consigo evoluir, eu não consigo avançar e tudo mais. Eu sempre falo
falo o seguinte, não é tão ruim, você precisa de evoluir de alguma forma, você precisa de mensurar que você está evoluindo de alguma forma. Mas quando você está nesses 70 pontos, significa que quando você fez um simulado hoje, vieram umas matérias, alguns tópicos, e eles foram cobrados de alguma maneira específica. Na outra semana, foram outros tópicos. Você teria que necessariamente melhorar a sua nota, sair de, por exemplo, 70 para 90, se fosse a mesma prova. Agora, como não é a mesma prova, são tópicos diferentes e cobrados de maneiras diferentes, você não necessariamente tem que melhorar a sua nota. Na verdade, aqui o ponto é conseguir cercar a banca de todas as formas para que ela não consiga te surpreender na hora da prova. Então, é a questão, quanto mais questões eu faço, mais eu vejo como a banca pode me surpreender, mais eu consigo eliminar esses pontos fracos para que na hora da prova tenha o menor número de pontos fracos possíveis para ela me surpreender. Só que mesmo assim, ela ainda vai conseguir me surpreender de alguma maneira. É a questão da redação. Eu posso fazer 300 redações, mas às vezes na hora da prova vai cair aquele único tema que eu não fiz nenhuma redação. Só que eu já pratiquei tanto, eu já fiz tanto, eu já vi como escrever de várias maneiras diferentes, sobre vários assuntos diferentes, que eu tenho a capacidade de, quando a banca chegar e me surpreender com um tópico novo, eu consigo entregar para ela o resultado ok, um resultado que eu espero. Então, nem sempre a questão é somente evoluir, igual você comentou, não é só assistir a videoaula, aquela correria do PDF e tudo mais, sair grifando tudo, não é isso, é muito mais qualidade e consistência do que simplesmente acelerar o processo. E a pandemia, essas suspensões aí, é uma ótima oportunidade de você colocar isso em prática, de crescer de forma sustentável nos estudos. É o chamado estudo sustentável. Porque o que é o estudo insustentável? É aquele estudo de reta final, que o cara está louco, insano, fica estudando 12 horas por dia, porque a prova está chegando. Isso é insustentável, isso não fica muito tempo, não dura muito tempo, isso acaba. Chega uma hora que você não aguenta mais. É muito forte. Exemplo, estou falando de propriedade. Quando eu não consigo, nunca consegui estudar mais do que 6 horas. Então, a minha média era 5 horas por dia. Um dia eu consegui estudar 8 horas. Fiquei 2 dias sem estudar. 2 dias sem estudar depois. Porque o meu cérebro entrou numa pane, eu não conseguia estudar, eu estava assim, extremamente desgastado, intelectualmente, fisicamente, tudo. Então, assim, eu me desgastei demais. E aí, então, eu percebi que a questão não era a quantidade, ou não era acelerar, era avançar de maneira, como você disse, sustentável, avançar com consistência, com qualidade. Então, o que eu estava estudando, eu estava garantindo que aquilo ali estava sendo estudado com uma boa qualidade e que eu poderia enfrentar tudo aquilo que a banca me proporcionasse de questões. Eu não estava simplesmente passando por cima do edital. Não faz sentido. Outro dia, alguém me perguntou se é melhor ver o edital inteiro ou ver menos que o edital inteiro, porém com consistência. Eu prefiro ver o edital não completo, mas garantido que eu estudei 100% com qualidade, do que ver ele todo e não ter estudado tudo com qualidade. Exatamente. São coisas muito simples, assim, parecem simples, né? Inclusive, Heitor, tem gente que vende essas informações aqui muito caras, né? Hoje estou com esse conteúdo de graça para vocês aí. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Se você não curtiu esse vídeo, também curta, nos ajude aí. Porque quanto mais você curte o vídeo, mais pessoas são notificadas. Você também pode, eu sugiro que siga aí o Heitor nas redes sociais. O Heitor faz um trabalho muito bacana, um cara muito humilde, um cara muito nosso, assim, um cara nosso, não é um cara que chegou aí prometendo mundos e fundos, não. O cara na simplicidade dele, na tranquilidade do mineiro aí, do mineiro ai, né? Do trem. Heitor, como é que você levava essa questão da sua vida pessoal, da sua, sei lá, relacionamento, sei lá, igreja, tipo, esporte, alguma coisa? Como é que você vivia na época dos estudos? Porque você também já era PM na época, né? Então, como é que você conciliava também no trabalho? Então, eu acredito que em algum momento você vai ter que desequilibrar. E de fato, em algum momento eu desequilibrei para os estudos. Entendendo, por exemplo, um pilar
às vezes vida saudável, relacionamento com a família, com os amigos e tudo mais. Talvez eu tenha desequilibrado um pouco mais para os estudos. Mas eu nunca deixei de descansar, ou de assistir um filme, ou de assistir um jogo que eu queria ver. Eu nunca deixei de ir à missa, eu nunca deixei de correr quando eu precisava. Então, assim, é o que eu falo. Você tem que descansar quando você precisa. Então, deu a hora de descansar? Descanse. Tem a hora de você estar com a sua família? Esteja com a sua família. Só que, assim, é claro, não foram todos os churrascos que eu participei. Alguns eu tive que abdicar e estava estudando. E a minha mãe chegava, só abria a porta, me colocava o pratinho de carne e eu comia a carne e continuava estudando. Entendeu? É aquele momento que eu desequilibrei. Em algum momento eu tive que desequilibrar. Mas eu não virei um monge das cavernas e me retirei da minha vida inteiramente para somente estudar. Até porque eu penso o seguinte, além do conteúdo que a gente está falando, que nós temos que estudar de maneira consistente, de maneira sustentável, eu acho que um outro grande peso que existe nos concursos e na prova é a sanidade mental da pessoa, sabe? A questão da ansiedade, como é que ela se comporta em certas situações. Então, assim, quanto mais a pessoa ela abdica disso, talvez a sanidade dela fique pior. Então, assim, o TAF, a corrida, não treine só pelo TAF. Corra também como um método de vida saudável. Se alimente um pouco melhor quando der, fique com seus amigos, jogue a sua bola, só cuidado para não machucar. Mas saia, enfim. Só que, é claro, vai ser toda sexta, sábado, domingo você vai sair? Não. Você vai ter que desequilibrar em algum momento. Em algum momento você vai precisar de abdicar, mas não é para virar um monge também. Então, assim, eu tive uma vida tranquila, igual o meu trabalho na PM. Às vezes eu tinha alguns plantões de madrugada. Eu acordava, eu chegava às 5 da manhã. Eu ia estudar? Não, estava morrendo de sono, cara, cansado. Eu ia dormia até 2 horas, 3 horas, acordava, almoçava, e a partir dali eu estudava. Quando eu estava com o meu cérebro pronto para entender aquela informação que eu ia passar para ele. É que você tinha tudo para... que você era recém-ingresso na PM, né? Você tinha ingressado na PM há pouco tempo. Você tinha tudo para falar assim, não, estou aprovado aqui, vou ficar um tempo só trabalhando, não vou estudar para nada. Tipo assim, já estudei para caramba para PM, vou parar aqui, que é o que a maioria faz. Quando eu também tomei posse do meu primeiro concurso público, eu falei, não, agora está na hora de parar um pouquinho aqui, ficar uns 3 anos aí só de boa, depois eu volto para outro concurso. Você fez o caminho inverso, né? Aí, assim, eu sou formado em engenharia, né? Então, eu aproveitei um princípio aí que o pessoal vai fazer a prova da PRF, que é o princípio da inércia, né? Eu já aproveitei que eu estava no embalo dos estudos, eu já estava com uma disciplina boa. Antes do curso da PM, pelo curso da PM, a questão da lapidação da disciplina, dos horários, da entrega e tudo mais. Então, eu simplesmente aproveitei o embalo e falei, eu acho que se eu continuar estudando, talvez vai ser um esforço menor do que se eu parar hoje, aproveitar a minha vida durante algum tempo e tentar voltar. Quando eu tentar voltar, o esforço que eu vou ter para voltar a ser disciplinado, horário e tudo mais, talvez não vai fazer sentido. E às vezes aqui eu já vou ter construído alguma coisa que não vai fazer sentido eu continuar estudando. Então eu aproveitei nessa e fui no embalo e aproveitei que já estava. Isso é muito legal. Você falou uma coisa que me veio agora uma memória. Eu lembro também de várias épocas assim que eu estava tipo assim voando nos estudos. Eu falei, cara, você se sente capaz de passar em qualquer coisa. Tu tinha essa sensação que quando você está num nível hard assim que você passa e fala, caramba, o que eu fizer hoje eu passo, ou o que eu me dedicar eu vou passar, né? Isso é muito São bom. dois sentimentos, né, professor? Tem aquele sentimento de que você estuda e fala assim, na hora da prova eu nunca vou lembrar disso, eu não sei nada, e tem esse sentimento. Realmente, em alguns momentos de estudo, você percebe quando é aquele simulado que você foi bem, ou aquelas questões assim, aquela matéria difícil, você mandou super bem, você sai e fala assim, não, pode vir, manda a prova hoje que eu vou passar e vai dar tudo certo. Mas eu simplesmente continuei no embalo, percebi que era mais fácil para mim continuar e acabou dando certo. É muito mais no sentido de você se sentir preparado para enfrentar o desafio. Porque, assim, com certeza tem momentos que você fala, caramba, quanto mais você estuda, tem até um efeito chamado efeito Dunning-Kruger, né? Que fala assim, quanto mais você acha que sabe,
menos você sabe. E quanto menos você acha que sabe, mais você sabe. É o contrário. Assim, sempre tem aquele momento que você fala, caramba, não sei de nada, porque o seu cérebro ele tem tanta informação que ele meio que fica desconfiado, né? Tem uma explicação científica para isso. Mas quando eu falei assim, de sentir preparado, é mais assim, ó, porra, hoje eu estou preparado para enfrentar qualquer desafio. Assim, beleza, eu estou disciplinado, você falou que estava numa rotina militar, tinha horário para dormir, tinha horário para acordar, se alimentava bem ou mal, mas se alimentava certinho nos horários corretos. Tinha uma rotina muito específica. Quando você chega, e aí esse é o maior desafio, cara. Hoje, sem dúvida, é o maior desafio de quem estuda para concurso, é vencer todos os incentivos para procrastinação, rede social, YouTube, site de relacionamento, é muita coisa para você parar de estudar, muita coisa para te distrair. Então, é você vencer todo esse mundo de fantasia que nos cerca e falar, cara, aqui é raiz, aqui é estudo, é Brasil. Então, para você chegar nesse padrão de trabalho, né, desenvolvimento de trabalho diário, é complicado, né, cara? Sim, chegou num ponto que eu acordava, quando eu abri o olho eu falava, nossa, hoje meu dia de estudo vai ser esse. Era a primeira coisa que eu pensava, que era o dia de estudo. E aí, só puxando um gancho lá atrás, a questão da leitura, né? Tá até aqui do meu lado, vou até pegar aqui para mostrar para o pessoal, ó, um livro que ajuda muito a romper essa questão da procrastinação, a questão da disciplina e tudo mais. O poder do hábito. A questão de desenvolver pequenos hábitos são pequenas ações que você consegue desenvolver. Então, é aquilo que eu falo. Às vezes, a pessoa ela não tem condição de correr 10 quilômetros hoje. É muito pesado, uma distância muito longa, muito cansativa. 5 quilômetros, poxa, também é pesado. Correr 2 quilômetros ainda está puxado, tem muito tempo que a pessoa não corre, às vezes ela está com sobrepeso muito grande. Mas e caminhar 1 quilômetro? Caminhar 1 quilômetro é possível. E aí, quando você se sente confortável, você corre 2. E aí, se sentiu confortável novamente, corre 5. Até que vai chegar um dia que você vai estar correndo 5, até um limite saudável e humano. Mas, por exemplo, imagine isso para os estudos. Se você tem dificuldade com a internet ou de vencer a procrastinação, a questão da rotina e tudo mais, estuda lá 30 minutos para 5. Depois, na próxima semana, passa de 30 para 35. Você já evoluiu muita coisa, mais de 10%. Depois, na próxima semana, vá para 40. E assim você vai desenvolver. Você vai vencendo essa questão de procrastinar e tudo mais. Mas realmente a questão da rotina, ter a disciplina, evitar a procrastinação. Não que eu não faça isso, às vezes eu fico ali deitado no sofá vendo televisão. Todo mundo faz isso. A questão de procrastinar você não pode procrastinar aquilo que é importante e prioridade. No caso, os estudos. Você tem que procrastinar aquilo que não é prioridade. Essa é a diferença do cara que faz, do cara que consegue chegar e do cara que não consegue chegar. Você não pode ser irresponsável a ponto de procrastinar aquilo que é prioridade. Então, você tem que ser responsável naquilo que você está procrastinando. Beleza. Vamos para o final aqui da nossa entrevista. Tá um papo muito bacana, cara. Sensacional o papo, mas tem que terminar para não ficar muito longa, né? Agora eu quero que você me diga, Heitor, lógico, dentro do que você pode falar, né? Como é que é ser PRF hoje, cara? Você se sente um cara realizado? O teu dia a dia do trabalho porra, tu fala, cara, isso aqui realmente é o que eu gosto de fazer. Enfim, como é que é o dia a dia? As pessoas realmente, o que as pessoas podem esperar do trabalho policial? Claro que em Minas é diferente do norte do Brasil, é diferente do Nordeste, mas cada estado tem sua peculiaridade. Mas o dia a dia, você fala assim, cara, valeu a pena ou não valeu? Como é que é? Não, é muito melhor do que eu esperava, para falar a verdade. Porque eu não conhecia nenhum PRF, então o que eu via eram as histórias da internet, mas é muito melhor do que eu esperava. Eu acho assim, o fator principal que existe é a questão da... Eles falam carreiras iguais, né? A carreira única, desculpa. Então, assim, como eu saí de um ambiente militar, a questão da hierarquia, e entrei para a PRF, você conversar de igual para igual para uma pessoa que tem 20 anos de casa, para mim isso assim foi um divisor de água, sabe? Tirando toda a questão de infraestrutura, equipamento, parte técnica, sensacional, todas as instruções, a parte técnica da PRF é uma coisa assim impressionante. Então, assim, foi melhor do que eu esperava. E, com certeza, quando eu chego no plantão, eu falo, poxa, valeu cada hora de estudo, cada
cada labuta diária ali, tudo valeu a pena, sem dúvida nenhuma. E o curso de formação, Heitor, como é que foi? Foi sugado? É sugado mesmo? Agora vai aumentar o tempo, né? Como é que é o curso de A, formação? a expectativa é aumentar de fato. Assim, parte física, para mim, não foi tão puxado. Eu passei de um curso militar de 7 meses para um curso de 100 dias, que era muito mais técnico. Ele não é tão puxado fisicamente, ou pelo menos não foi para mim, porque eu já tinha sofrido bastante no curso militar, então foi um pouco diferente, mas ele é extremamente técnico, difícil de fazer, porque são muitas coisas para você fazer ao mesmo tempo, você ainda pode ser eliminado, porque, lembrando, é uma etapa do concurso, então você não pode chegar atrasado, você não pode perder uma aula se você não tiver justificativo. Então, assim, e pessoas foram eliminadas durante o meu CFP, então, assim, tem as suas diferenças, as suas peculiaridades, mas é um curso de altíssimo nível, principalmente na parte técnica. Mente aberta, coração aberto para aprender muita coisa que eles entregam lá e realmente muita coisa de qualidade. Muito bom. Então, vamos encerrar aqui a nossa entrevista. Quero deixar aberto espaço, Heitor, para você deixar suas considerações finais, convidar o pessoal para te seguir no Instagram, enfim, o que você tem a dizer para o pessoal aí que deve estar bem animado, emocionado e motivado essa hora, depois de todo esse papo agradável com você. Então, de maneira bem resumida, sigam firme nos estudos, façam, estudem, por mais que as coisas possam sair do controle, em algum momento elas vão sair. Mas estudem com qualidade, consistência, tudo que a gente falou até aqui, que as coisas em algum momento elas acontecem. E lá no Instagram, eu estou lá, @heitor.simões, com H e 2 T's, o Heitor, e lá a gente bate um papo também, manda mensagem, a gente responde lá. Show de bola. Cara, muito obrigado pela tua participação. Uma honra poder ter esse tempo com você aí. Deve ser um tempo muito bem utilizado, né? Eu não sei quais são os teus objetivos agora de vida, se está continuando estudando, enfim. Mas, cara, muito obrigado, Heitor. Com certeza essa parceria vai continuar muito forte aí. E conte comigo também, que eu puder te ajudar e vice-versa. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, curte esse vídeo e vamos que vamos. Valeu!